na presença do inimigo. Levanto aleluia, mais alto que os ruídos. Levanto aleluia, canções são armas para mim. Levanto aleluia, o céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vivo está. Levanto aleluia, com tudo o que há em mim. Levanto aleluia, e vejo a escuridão fugir. Levanto aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanto aleluia, o medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vivo está. Cante mais alto, 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 cante mais alto. cante mais alto, Na presença do inimigo, cante mais alto, mais alto que os ouvidos. cante mais alto, Canções são armas para mim. cante mais alto, O céu vem guerrear por mim. cante mais alto, Na presença do inimigo, cante mais alto, mais alto que os ouvidos. cante mais alto, Canções são armas para mim. cante mais alto, O céu vem guerrear por mim. cante mais alto. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vivo está. E na tempestade sim eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vivo está. Levanto aleluia, levanto aleluia. Aleluia! A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amada igreja.
Sejam todos bem-vindos. É o nosso culto Maná. É o culto de quarta-feira às 19 horas. Estamos sempre nos reunindo como igreja na presença do nosso Deus. Esse é o nosso culto público. Também nesse tempo conhecido como um culto de exceção, né, que é o nosso culto online. Não deixamos de cultuar a Deus presencialmente, no online. O certo é que um adorador, ele nunca para de cultuar, né? E eu glorifico a Deus pela sua vida, por ter escolhido e reservado esse tempo para estarmos aqui juntos, né, como igreja do Senhor, de maneira pública, louvando, bendizendo e glorificando ao nome de Jesus. Aqui à minha esquerda nós temos o nosso QR Code. É aqui mesmo? Eu sempre faço... acertei dessa vez, até que enfim acertei uma. Então aqui tem o nosso QR Code que você pode estar entregando o seu dízimo, a sua oferta, né? Ao nosso lado direito, aqui ao meu lado direito, ao seu lado esquerdo, ao meu lado direito, está o nosso canal para você se inscrever, né? Já temos bastante gente inscrita, mas por favor, você que cultua conosco, se inscreva, né, aí no nosso canal. Você que não é dessa igreja aí, Brejetibá, e cultua com a gente, não dizime aqui e não oferte. Oferte na sua igreja, dizime na tua igreja. Aqui embaixo, logo no rodapé da página, tem também os nossos dados da nossa conta no Sicoob, da agência, né? São as maneiras que nós fazemos os nossos dízimos e ofertas de maneira digital. Se você não tem familiaridade usando essas ferramentas, não tem problema. A igreja continua aberta nos dias da semana, de 8 às 17 horas, para que você justamente possa estar fazendo da maneira tradicional, da maneira que a gente sempre fez. Estamos inaugurando hoje uma nova série, que é Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Serão dias de revelação da palavra de Deus, a respeito do Espírito Santo de Deus, esse que nos move na terra, esse que está registrado em Efésios 5,18, que ele é que tem que nos embriagar. Então vai ser um tempo de embriaguez, a igreja será embriagada, como precisa ser embriagada pelo Espírito Santo de Deus. Então são dias inesquecíveis que o Senhor, pela misericórdia e pela graça, há de nos trazer boas novas. Então, esteja sintonizado nesse tempo, aberto o coração, aberta a sua mente, pegue caneta, pegue papel, porque vai ser muito rico o alimento que vai estar sendo disponibilizado a você nesses dias que vão acontecer, e que você possa tomar nota, e que durante a semana, ao longo da semana, você possa examinar as Escrituras daquilo que vamos pregar, daquilo que vamos trazer a você, que você possa nesse tempo se tornar verdadeiramente um crente bereano, que é aquele crente que examina as Escrituras, que você possa exercer esse papel e essa função. Eu quero também te convidar a ser um evangelista junto comigo nessa hora. Que você possa compartilhar esse link. Você compartilha tantas coisas. Compartilha, curte, compartilha as coisas da internet. Por que não compartilhar a melhor coisa e o melhor presente que temos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então, compartilhe esse link nas suas redes. Quando você curte uma coisa, significa tudo bem, joia, gostei disso. Mas quando você compartilha, você está dizendo que você consome isso, que isso faz parte de você. Então, compartilhe esse pão nessa hora. Seja um multiplicador nessa hora da palavra de Deus. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse tempo que Ele separou para nós. E na sequência os meninos estarão louvando ao nosso Deus. Amado Deus, eterno Pai, a honra, a glória, o louvor e a adoração, ela pertence única e exclusivamente ao Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, por estarmos unidos em torno do Teu nome. O Teu nome excede todas as coisas. É por isso que nós nos reunimos em torno da Tua mesa e em torno do Teu nome. Porque sabemos que do Senhor sempre emana coisas boas e coisas que saltam para a eternidade.
Glorificamos ao Senhor na beleza da tua santidade e te pedimos que o Senhor venha conosco, Pai, em mais esta série, nos revelar as coisas do alto, as coisas antigas, das quais o Senhor já fez para nós. É o que te pedimos em nome santo e bendito de Jesus. Amém. Senhor a todos os irmãos. Eu sou o Johnny. Eu sou a Suzy. Eu sou a Ana e essa aqui é a Helena. Estamos aqui para falar um pouquinho da nossa rotina nessa quarentena. A nossa rotina de trabalho ela não mudou, continua sendo a mesma. Estamos trabalhando e tomando as devidas precauções. Estamos aqui acompanhando os cultos online. Estamos com muita saudade de todos os irmãos. A paz do Senhor a todos. Tchau. Aleluia, glória a Deus. Parece que é pouca coisa, né? Mas na realidade, para a gente produzir esse culto online, nós precisamos de bastante gente trabalhando, né? Não somente ao vivo, mas também nos bastidores. Vocês não imaginam o corre-corre que é, né? Quando acontece essa transição, né? Dá para fazer aqueles erros, né? Erros de gravação, é muito engraçado, né? Que bom que vocês não sabem do que acontece nos bastidores. Glorificamos a Deus pela sua vida, né, por ter tirado esse tempo para poder estar conosco, né?
A equipe de louvor está trabalhando. Existem 2 diáconos aqui para estar servindo, né, aos louvoristas, a mim. E orientando também as pessoas, né, das quais passam por aqui. A igreja não está ainda funcionando com os cultos presenciais. Estamos funcionando de maneira online. Mas vai chegar o tempo da gente voltar. Daqui a pouquinho estamos voltando. No tempo do Senhor, voltaremos. Nós nos movemos sempre pela mão do nosso Deus. E não poderia ser diferente iniciarmos, né, esse tempo dessa fala sobre Pentecoste, a descida do Espírito Santo, essa nova série. De antemão, eu quero agradecer aqui as pessoas que se disponibilizaram a estar conosco. João Benedito, Luísa de Oliveira, um grande abraço para vocês aí em Venda Nova do Imigrante. Que Deus possa falar a vocês poderosamente através da palavra dele. Pastora Francélia, Deus a abençoe. Luciane Becali, Deus a abençoe aí em Itarana com toda a sua família, sua parentela. Kaique Cortelete Braga, boa noite, Kaique, Deus te abençoe no seu lugar, a toda a sua casa, a toda a sua parentela. Deus guarde o seu coração. Kátia Vânia, paz do Senhor, Deus abençoe, irmã Kátia, aí no seu lugar, juntamente com seus pais, Abel, todo mundo aí. Andressa, Deus a abençoe com toda sorte de bênçãos. Irmã Luísa, Deus abençoe aí. Irmãos, vamos tratar hoje desse assunto tão importante e tão marcante na vida da Igreja de Jesus, que é a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo, como sabemos, ele é a terceira pessoa da Trindade. A primeira pessoa da Trindade é o Pai, a segunda pessoa da Trindade é o Filho, e a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo, que é Deus, sobre a igreja, é o sinal de que Jesus não nos deixou órfão. Querido, você não está órfão, eu não estou órfão. O sinal de que não estamos órfãos é que existe o Espírito Santo de Deus, que está tomando conta da igreja nesse tempo. Olha só. O Espírito Santo, que é Deus, está tomando conta e direcionando a igreja pela terra durante essa jornada. Isso é prova de que eu e você não estamos sós. O Espírito Santo sobre a vida do crente é o sinal de que ele está pronto para a volta de Jesus nos ares. O sinal de que o crente está pronto para a volta de Cristo é ter o Espírito Santo como o lugar que habita dentro de si. Quando o Espírito Santo passa a fazer morada na vida de um crente, é o selo que ele está pronto para a volta do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, olhe só o que está escrito em João 14, 16 a 18. Estamos com a Bíblia ACF, Almeida Corrigida Fiel. Olhe só o que está escrito em João 14, de 16 a 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ei, você não está órfão. Eu não estou órfão. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo é o nosso amigo fiel.
O Espírito Santo é o nosso direcionador enquanto estivermos na terra. Jesus designou o Espírito Santo para orientar a sua igreja. Eu e você somos igreja do Senhor, lugar da habitação desse Espírito bendito. Quando esse Espírito passa a fazer morada e a habitação dentro de nós, é o sinal de que estamos aptos, aguardando, vigilantes à volta de Jesus. Todos quanto receberam ao Senhor Jesus e se tornaram a habitação do Espírito Santo de Deus, eles não temem a morte. O que eles desejam? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eles estão prontos para a volta de Jesus nos ares. Todos quantos têm medo ainda da morte, é um sinal que o Espírito Santo ainda não habita. Não que desejamos a morte, não é isso. Apreciamos a vida que Deus nos deu. Gostamos da vida que Deus nos deu. Porque tudo que Deus faz para nós é bom. Mas não estamos apegados a coisas terrenas. Estamos aguardando as coisas futuras. Porque todas as coisas terrenas, por melhor que sejam, não se comparam àquilo que Deus está preparando para nós. Porque quando ele subiu, ele disse assim: ei, eu vou preparar lugar para vocês. É melhor que eu vá e que o Espírito Santo venha. E se Jesus disse que era melhor que o Espírito Santo estivesse aqui, creia no que Jesus diz. E se submeta a essa voz maravilhosa do Espírito Santo de Deus. O ajuntamento de pessoas que acreditam no ungido de Deus, quer tenha ocorrido no passado, no presente ou no futuro, damos o nome de igreja cristã. Todos aqueles que aguardaram o ungido de Deus, quer seja no passado, quer seja hoje, ou quer seja amanhã, denominamos igreja cristã. Este ajuntamento só é possível com o Espírito Santo de Deus. Não pode ser sem o Espírito Santo, porque senão, de forma alguma, será uma igreja do qual Jesus é o centro. O Espírito Santo de Deus, nesse ajuntamento de pessoas que chamamos de igreja, coloca Jesus no centro desta igreja. Toda igreja que se julga ser cristã, ela não pode ter nada no centro dela, a não ser o nome de Jesus. Você pode admirar pessoas, admirar pregadores, admirar apóstolos, admirar homens de Deus do passado, do presente, você pode admirar. Mas o centro e no centro da igreja já tem lugar. E esse lugar é Jesus Cristo. A igreja de Jesus é cristocêntrica. O centro dela é Jesus. E quem promove essa cristocentria? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, Jesus nunca será o centro da igreja. É por isso que você vê muitas denominações que têm muitas coisas, muitos nomes, muitas situações, muitas teorias, muitas filosofias, muitas coisas, muitos movimentos. Mas você olha para o centro, tem muitas coisas, mas não tem Jesus. É que está faltando a presença do Espírito Santo. A igreja, ela anuncia a salvação. A igreja, ela anuncia o evangelho de Jesus. A igreja não gera avivamento, mas o Espírito Santo gera avivamento sobre nós, que somos a igreja. A igreja não aviva.
mas o Espírito Santo aviva. Estamos entrando em dias de falar sobre o Espírito Santo e a sua descida, e entendermos melhor a qualidade daquela igreja que recebeu e o que foi gerado com a descida do Espírito Santo. Será que nós hoje somos de fato uma igreja pentecostal, como nos dias dos primórdios? É uma pergunta que eu já deixo no start, neste início dessa jornada. O Espírito Santo, liberalmente, ele dá os seus dons à igreja. Isso é de maneira liberal. Isto faz com que a igreja tenha prudência, discernimento espiritual, visão correta de Jesus. Sem o Espírito Santo é impossível conhecer a Jesus, é impossível conhecer a Deus, é impossível conhecer a sua palavra, é impossível você conhecer a você mesmo, é impossível você conhecer aquilo que te aguarda e que te espera sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um Deus esquecido, o Espírito Santo é um Deus bem presente e atual dentro da igreja, na sua vida, na minha vida. Olha só o que diz Mateus 25, 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Aqui apresentamos 10 virgens, nessa parábola das virgens, que Jesus, assim, destaca aqui em Mateus 25. E ele diz que tinha 10 virgens. A virgindade aqui é um atributo de pureza. 5 puras e prudentes, e 5 puras e loucas. Existe a possibilidade? Sim, claro que existe. Todo o movimento da igreja em direção a Jesus, buscando a Jesus, isto só se é possível com o Espírito Santo de Deus. O que torna a prudência dessas 5 virgens prudentes é a busca. E essa busca dessas prudentes em direção ao noivo só é possível com o Espírito Santo. Vamos entender melhor isso. Mateus 25, 2, 3 diz assim: e 5 delas prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levavam consigo o azeite. Porém, as prudentes levavam consigo o azeite. As loucas não. Uma igreja sem azeite é uma igreja sem o Espírito Santo, que age por impulso das emoções, sem prudência, sem discernimento, sem visão. As 5 loucas eram puras, porém agiam por loucura. O que é agir por loucura? É agir conforme aquilo que se pensa, aquilo que se imagina, mas sem conhecimento da palavra, sem conhecimento de Jesus, sem a direção correta. Então elas agiam por loucura, ou seja, juízo próprio, não juízo gerado pelo Espírito Santo de Deus. Sem prudência, sem discernimento, sem visão. Mateus 25, 4, 5 diz assim: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejavam todas e adormeceram. Quantas dormiram? Todas dormiram. Todas elas dormiram. As 5 prudentes e as 5 loucas, todas dormiram. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer uma coisa. A diferença é que Deus dá
aos prudentes enquanto dorme. Salmo 127, 2 diz assim: é inútil que madrugueis, que tarde repouseis, que comais o pão de dores, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Pastor, eu trabalho muito. Deixa eu te falar, todos têm que trabalhar. Todos trabalhamos. Quando você diz que trabalha muito, você está dizendo que o trabalho dos outros é menos importante do que aquele que você faz. Ou também que os outros não trabalham, só você trabalha. Todos nós trabalhamos. Trabalhar sem ouvir a voz do Espírito Santo é se tornar um louco. Você não deveria trabalhar sem o Espírito Santo. O seu trabalho sem o Espírito Santo se tornará em dores em algum tempo. A pergunta é: aonde está o azeite? Aonde está o seu azeite? Aonde está a vida de oração? Aonde está a vida de jejum? Aonde está o seu culto? Por que estou dizendo isso? Em 2 Reis 4:2, aconteceu uma viúva, perdeu seu marido. Agora os seus filhos estavam sendo escravizados. Os 2 filhos que ela tinha estavam sendo escravizados, levado para poder pagar a conta, levado como os escravos. E aí aparece ali um profeta, o profeta Eliseu. Aquela mulher tinha perdido o marido e agora estava perdendo toda a sua descendência. Mas o profeta perguntou: o que você tem? E ela disse: eu tenho uma vasilha de azeite. Aleluia! Eu tenho uma vasilha de azeite. E aí houve uma multiplicação naquele azeite. Assim como aquelas virgens que tinham azeite, tinham uma presença de Deus, tinham uma orientação de Deus, tinham uma vida de oração, tinham uma vida de consagração. Aonde está o azeite? Porque para haver uma multiplicação na sua vida, precisa de haver azeite. Porque senão, é como está no Salmo 127, 2. É inútil que madrugueis, que tarde repouseis, que comei o pão de dores aos seus amados. Ele dá enquanto dorme. Por quê? Os amados de Deus trabalham também. Mas trabalham descansando que o Senhor é quem vai gerar. Sabe por quê? Porque tudo o que nós fazemos, Deus já construiu antes. Você que trabalha muito, se Deus falar assim: não chova mais sobre a terra, que as sementes parem de germinar, o que vai acontecer? Não é o que você faz, é o que Deus já fez. Aleluia. Pentecostes é algo maravilhoso que desce sobre a igreja de Deus. Pentecostes é uma palavra grega, já falamos sobre isso em um tempo atrás. É uma palavra grega que significa 50 dias. Pentecostes significa 50 dias. Penta é 5. 50 dias é o significado. Era assim que aquele povo que não era judeu, naquele tempo ali, chamava a festa dos judeus. Todos quantos não eram judeus, chamavam a festa das primícias de Pentecostes. Pastor, o que é a festa das primícias? A festa das primícias era a festa dos primeiros frutos, da primeira safra, da primeira colheita. Quando aparecia ali os primeiros frutos da semeadura, era a festa de Pentecostes, ou seja, a festa das primícias. Pentecostes é a festa como era conhecida por povos não judeus. Festa das primícias é a mesma festa, mas era conhecida dessa forma
por todo o povo judeu. Então note bem, essa festa da primícia, ela acontecia 50 dias após a Páscoa. Por isso que Pentecostes chama 50 dias. 50 dias após a Páscoa. E é bom que eu e você lembremos que a Páscoa era uma celebração de libertação da escravidão. É bom que lembremos que Jesus Cristo morreu em uma sexta-feira, véspera de uma Páscoa. Cristo morre em uma sexta-feira, véspera de Páscoa, da data da Páscoa. 50 dias depois, vem a celebração da festa das primícias, dos primeiros frutos. Isso é maravilhoso. Isso são sinais. 50 dias após a morte de Jesus e ressurreição, apareceu em Pentecostes o fruto de Jesus, a sua igreja. Eu e você. Os primeiros frutos. Jesus deixou quantos? Quando partiu? 12. Em Pentecostes, esses 12 se transformam em 120. Olha a multiplicação. A primeira multiplicação teve a aprovação e o selo do Espírito Santo. A descida de Pentecostes sobre a igreja, a festa das primícias, a festa dos primeiros frutos. Os primeiros frutos era a igreja. Porque da agora para frente, o poder de Deus era manifesto dentro da igreja. Os sinais, maravilhas, a vida que Deus tinha para o homem desde o início, agora o modelo está dentro da igreja. Vamos falar disso. Precisamos entender que para o Espírito Santo vir, teria que haver uma igreja. Teria que haver uma igreja. Não existe Pentecoste sem igreja, e nem igreja sem Pentecoste. Porque a igreja já tinha sido planejada pelo Senhor desde a eternidade. O modelo da noiva, a simbologia que envolve a união do homem, da mulher. Desde o início, sempre foi sobre Jesus e a humanidade. Sempre foi. Jesus passou esse primeiro start, esse primeiro tempo dele na terra, como um sacerdote, como um sacrifício. Morreu, ressuscitou, e agora nesse tempo, está sendo feito quem agora? A sua noiva. Se você for para Gênesis, lá em Gênesis, você vai ver que Deus cria o homem. Ele cria o homem. E depois dele haver criado o homem, ele vai e cria a mulher da costela. A igreja, ela nasce justamente do lado de Jesus. Da abertura que foi feita ali na cruz, que rasga Jesus. Aquele rasgo de Jesus era o mesmo rasgo que foi feito em Adão, e nasceu dali uma mulher. Agora esse rasgo, nasce a igreja. Jesus, o homem, no primeiro tempo, ele é um sacerdote. Num segundo momento, aonde Deus dá à mulher, ele se torna agora um rei. Quando a mulher vem agora ele se torna um rei. Por que agora é um rei? Porque agora ele vai ter que sair como um rei, trabalhar, fazer. Então note bem, ele se tornou um rei a partir do momento que a mulher é construída. Jesus, sacerdote, oferta, morreu, ressuscitou. Agora ele ressuscita e a noiva, a mulher dele, começa a ser construída. Para quê? Para que quando ele voltar agora no milênio, ele exerça o quê? Reinado, assim como foi com Adão. E quem está preparando essa igreja? Deus. O Espírito Santo de Deus vai dando
a noiva como ela deve se portar para esse grande evento, esse grande casamento que vai acontecer, no qual eu e você, que aceitamos ao Senhor como único e suficiente Salvador e vivemos uma vida reta diante dele, vamos participar como a sua noiva. Glória a Deus e aleluia por isso. Porque o Senhor assim planejou para você e para mim. E Jesus disse sobre qual fundamento a sua igreja, a sua eclesia seria fundada. Ele mencionou isso. Isso está descrito em Mateus 16, 13 a 18. Diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns pensam que o Senhor é João Batista, outros pensam que o Senhor é Elias, outros pensam que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, respondendo: e vós, o que vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que você és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre a palavra de Pedro, sobre a confissão de fé de Pedro, que o próprio Pai revelou a Pedro, nasce ali o testemunho de um homem na terra. Acerca de quem? Acerca do ungido, acerca daquele que viria. Eclesia vem de ekkaleó, que significa chamados para fora do mundo, chamados por Deus, para o seu reino. É o que significa igreja. É aqueles que são chamados para fora do mundo, em direção ao céu, que não tem mais acordo com o mundo e também com o pecado. Como o pecado do homem é crime e precisaria ser punido, por outro lado, teria que haver um testemunho de que haveria que haveria de resolver a situação desse homem caído. Então Pedro, ele dá ali um testemunho de um homem carnal, nascido de homem, nascido de mulher. Ele dá um testemunho. Como o pecado é um crime, precisava de um testemunho e de uma alegação de que um resolveria, Deus pegou aquela palavra, embrulhou e inaugurou um tempo. Ei, você que aceitou Jesus, você que tem o Espírito Santo dentro de você, saiba que as suas palavras têm poder na terra. Poder para que Deus opere através da sua vida. Aleluia! Libere a palavra, porque Deus precisa dessa palavra que está dentro da sua boca para executar muitas coisas. Libere uma palavra dentro da sua casa. Libere uma palavra nos seus negócios. Libere uma palavra sobre a sua vida. E aguarde aquilo que o Espírito Santo vai fazer. O Espírito Santo não pode ser manipulado. Ele precisa de uma confirmação da palavra e da parte de Deus, para que coisas sejam geradas através da sua vida. A igreja que se prepara para receber Pentecostes, sempre dá testemunho de Jesus, na revelação do Espírito Santo, que é Deus. A igreja de Pentecostes, qual é o testemunho dela? É o nome de Jesus.
Não é o que ela fez, não é o que ela faz, não é o que ela fará, mas é aquilo que Cristo fez, é aquilo que Cristo faz e é aquilo que Cristo fará. Essa é a igreja de Pentecostes. Como assim? A igreja que confessa o nome de Jesus, porque todo nome tem um propósito. Qual era e qual é e qual será sempre o propósito do nome de Jesus? Salvar, curar, libertar, dar vida e vida em abundância. Esse é o propósito do nome de Jesus. Aonde há o nome de Jesus, há preservação, há continuidade. Pode ter trabalho, mas se não tiver o nome de Jesus, vai falhar. Porque só o nome de Jesus garante continuidade, garante preservação, e garante vida, e garante legado. Romanos 10:9 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação está vinculado ao nome de Jesus. E para esse tempo, somente o Espírito Santo vai te convencer do poder do nome de Jesus. Não serei eu quem vou te convencer. Não serão pessoas quem vão te convencer. Mas serão pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Através da palavra de Deus, que vão gerar na sua vida convicção de que o mal tem que sair, de que o mal tem que bater em retirada, de que toda maldade, de toda colheita maldita terá fim. É sobre o nome de Jesus. E somente o Espírito Santo de Deus, nesse tempo, pode fazer isso, por mim e por você. Somente Ele, somente o Espírito Santo de Deus pode trazer à sua memória e ao seu coração o poder do nome do Filho de Deus, o propósito do nome do Filho de Deus. A pessoa de Jesus e as suas obras andam juntas e não podem ser separadas. Quem é Jesus e o que Jesus fez não se separa. O que Jesus promoveu e o que Jesus criou, a sua igreja, é inseparável dele, porque faz parte dele. É impossível separar um adorador daquilo que ele adora. Aleluia! Você é a igreja dele, criada no nome dele, através do sangue dele, eterno como ele é. Só o Espírito Santo, para gerar essa segurança de certeza de salvação. É só os espirituais, é só aqueles que entendem a profundidade do nome de Jesus. Qual era o perfil? Qual era o perfil da igreja que estava sendo preparada para o Pentecostes? Qual era o perfil? O perfil daquela igreja é uma igreja que caminhava com Jesus, amado. 3 anos e meio. Comendo com Jesus, ouvindo Jesus, absorvendo Jesus. Teve uns que não conseguiram, abandonaram. Mas teve outros que permaneceram e foram testados por Jesus. Que palavra dura é essa? Foi o que um dos apóstolos disse, quando Jesus perguntou e indagou quem teria compromisso com ele. E Jesus disse e respondeu: aqueles. Uai, se vocês querem ir, uai é por minha conta. Se vocês querem ir, está tudo bem, podem ir. Mas a sabedoria de Deus que já estava guardada dentro daquele discípulo, disse assim: mas a gente não tem para onde ir. Aqueles que já conheceram ao Senhor, a sua palavra e as revelações dela, não tem mais para onde ir. Já não servem mais. Já foram queimados.
já foram consumidos pelo fogo do Espírito Santo. Não sabe mais o que fazer sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem a palavra. Qual era o perfil daquela igreja que recebeu Pentecostes? Ela era cheia de discernimento espiritual, saber quem é Jesus, saber a sua obra. Isso são chaves espirituais. Tu és o Filho de Deus, do Deus vivo. Tu és o Cristo. Tu és aquele que haveria de vir para resolver o problema do homem. Todos os problemas. Isso é uma igreja que quer o Espírito Santo. Isso é uma igreja que não abandona a Jesus. E isso move o Espírito Santo. O perfil da igreja pentecostal não pode ser medido por seus mecanismos, não pode ser medido pela sua organização, pelos seus métodos. Uma igreja pentecostal, ela é medida pelos dons espirituais. Porque os dons espirituais, um deles é a prudência. Porque uma igreja prudente é uma igreja organizada. É uma igreja que se move como Jesus se move. Nós não somos organizados para receber os dons. Nós recebemos os dons porque esses dons nos organizam como Jesus quer que sejamos organizados. Isso chama-se prudência. Uma igreja, ela precisa de ser equipada pelos dons do Espírito Santo. Buscar esses dons do Espírito Santo. E isso só conseguimos mergulhados em Jesus. Andando com Jesus. Comendo com Jesus. Orando ao Senhor. Buscando ao Senhor. Cantando ao Senhor. Sendo completamente dependentes de Jesus. Uma igreja equipada pelo Espírito Santo é uma igreja prudente, que se move nas asas do Espírito Santo. A prudência, o discernimento, os dons do Espírito Santo nos torna uma igreja ordenada, pessoas ordenadas, organizados, nos dão a forma de Jesus. A igreja já havia sido formada, porém precisava de ser agora revestida. A igreja pentecostal, ela atraía pela convicção, ou seja, pela forma que demonstrava a sua fé em Jesus Cristo. O que atrai as pessoas é o modelo de fé que as pessoas declaram ter em Jesus Cristo. E elas transportam essa fé para as atitudes dela enquanto caminham pela vida. Isso é viver, é comer a carne e beber o sangue de Jesus. É transportar para a própria vida como Jesus vivia. Isso é uma convicção. Isso é estar com o vencedor. Porque a palavra convicto significa eu estou com um vencedor. E quando vivemos Jesus, estamos declarando que estamos com esse vencedor. Isso é fé. E fé é aquilo que sai da boca de Jesus para a sua e para a minha vida. E temos o selo do Espírito Santo. Isso é algo muito potente, é algo de poder. Sem revestimento do Espírito Santo, seria impossível a igreja ter resistido às perseguições até o sangue. Uma igreja que não é revestida do Espírito Santo, ela está fadada ao fracasso, ela está fadada a fechar, ela está fadada a escândalos. Ela está fadada a toda sorte de intempéries que o diabo tem preparado. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, ela sempre está pisando sobre o governo do diabo, sobre o governo do mundo, porque ela está revestida e guardada pelo Espírito Santo.
E a igreja, ela é composta de famílias. As famílias da igreja compõem a própria igreja. Uma família cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja sem revestimento do Espírito Santo, ela sofrerá vergonha. É por isso que existe o revestimento. Adão e Eva, quando pecaram, eles buscaram se vestir, se revestir ali daquelas folhas. Uma igreja que não se veste com o Espírito Santo de Deus, ela vai sofrer vergonha. Um crente que não se reveste com o Espírito Santo de Deus, ele vai ser envergonhado. Oh, aleluia! Sem o Espírito Santo, a igreja é frágil e será envergonhada. Por isso existe o revestimento, para que não sejamos envergonhados. A morte dos cristãos na arena do Coliseu não envergonhou a igreja. Quantos cristãos foram perseguidos até o sangue? Quantos cristãos morreram? Foram envergonhados? A igreja foi envergonhada com a morte desses cristãos? Ou ela saiu muito mais forte, muito mais poderosa disso tudo? Em todas as crises que vemos na constituição da igreja e na história da igreja, vemos perseguição, inclusive até o sangue. E a igreja nunca foi envergonhada com essas perseguições. Muito pelo contrário, ela só cresceu e se fortaleceu. Hebreus 12:4. Olha só o que Paulo escreve em Hebreus 12:4. Ainda não resisti até o sangue, combatendo contra o pecado. Os crentes que morreram no Coliseu, antes de irem ao Coliseu serem comidos por leões, serem espetados na ponta de pau, colocado em Roma, tacado fogo, para clarear as ruas de Roma, sabe o que acontecia com esses crentes? Eles se reuniam em túneis, eles se reuniam em cemitérios, eram homens cheios da presença do Espírito Santo. Hoje em dia, se não for presencial, eu não vou na igreja. E se for online? Eu não sei se eu vou assistir também não. Agora o culto é dentro de casa. Não posso. Deixa eu te falar, o culto começa em casa. Ele começa em casa. O culto de um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo começa em casa. Não fora de casa. Ele começa em casa, não fora de casa. Não, se não for na presencial eu não vou. Não, online também eu não assisto. Saiba de uma coisa, homens cheios do Espírito Santo de Deus se reuniam em túneis, se reuniam em cavernas, se reuniam no cemitério, porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Aonde está o azeite? Cadê o azeite? O culto começa em casa. Quem não cultua em casa, não cultua em público. Cadê o azeite? Cadê a vasilha de azeite? Caso contrário, será louco, não será prudente. Tem muitos querendo ser revestidos do Espírito Santo, mas não se colocaram na posição de receber o Espírito Santo. Não são apaixonados por Jesus. Estão trocando Jesus por qualquer coisa. Muitos vão dizer que são pentecostais, mas não demonstram que são pentecostais. Não são. É como ser cristão sem Cristo. A base para ser pentecostal é um amor incondicional por Jesus. Um desejo que não tem fim. Um amor que não se pode medir. É a base para se tornar um crente pentecostal. Sabe por quê, querido? Simplesmente
Porque somente Jesus pode conceder o batismo com o Espírito Santo. Como assim, pastor? Mateus 3,11. Estamos chegando ao fim. Mateus 3,11 diz assim, João Batista dizendo, e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja alparca não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Quando somos apaixonados por Jesus, o que ele faz? Ele libera esse Espírito Santo. Para quê? Para que você possa o conhecer mais. Para que você possa justamente entendê-lo mais, servi-lo mais, agradá-lo mais. O Espírito Santo faça com que a gente fique bem pequenininho e que Jesus cresça na nossa vida. É a mortificação do eu. O eu deixa de existir quando o Espírito Santo passa a habitar em nós. É por isso que Jesus nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Deus, Ele faz maravilhas. Ele fez maravilhas. Ele fará maravilhas. O Espírito Santo é o nosso fiel amigo, é o nosso fiel companheiro. O Espírito Santo move em homens, move mulheres, para que a adoração a Jesus seja perfeita, para que Jesus seja o centro da nossa vida. Existe um caminho para caminhar. Mesmo que seja um caminho que muitas vezes possam ser caminhos de deserto. Ele está sempre conosco. O Espírito Santo é o nosso fiel ajudador, é o nosso fiel companheiro, é o nosso fiel amigo. Não tema. Não tema. Você que já aceitou e levantou a mão para Jesus, já recebeu esse Espírito Santo, você não precisa de ter temores, porque Ele habita em você. Ele sempre está se movendo em seu favor. Ele sempre está te instruindo em todas as coisas. Porque simplesmente você é um apaixonado por Jesus. Você não vive mais sem Jesus. É isso que faz o Espírito Santo caminhar, gemer por você quando você não sabe mais orar. Quando você não sabe mais ir a Deus com as situações que te apresentam na vida. Mas a sua paixão por Cristo é muito grande. E aí, o Espírito Santo começa a interceder por você. Ele é maravilhoso. Ele está sempre se movendo, sempre trabalhando. Como é o perfil do nosso Deus? Ele nunca para. Ele nunca para. A palavra de Deus é maravilhosa. E vamos cantar nessa hora. Cante comigo. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas.
te adorarei, te adorarei. Declare: Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Declare com fé: Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Declare com fé: Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é... Oh, aleluia, Ele é Deus! Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Ele é Deus de milagres, cante com convicção. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é... Mas cante com fé, Ele é o nosso Deus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Declare com fé: este é quem tu és, este é quem tu és. Declare com fé, declare com fé: este é quem tu és. Declare: este é quem tu és, este é quem tu és, este é quem tu és, este é quem tu és. Ele é Deus de milagre, Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto. Oh, aleluia! Este é quem tu és. Ele é o seu Deus, aleluia! Deus de milagres, Deus de promessas. Oh, Deus! Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Sabe por quê? Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és, este é quem tu és. Declare: este é quem. Sobre a sua casa Ele é, sobre os seus filhos, sobre a sua posteridade, é Ele quem manda, aleluia. Declare: este é quem tu és,
Esse é quem tu és, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de milagres. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Ele é o nosso Deus, Deus de milagres, Deus de promessas. Luz na escuridão, meu Deus. Ainda que a figueira não floresça e que também não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que a figueira não floresça e que também não haja fruto na vide, e o produto da vide seja escasso, todavia eu me alegrarei no Senhor. 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 Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Creia em Jesus. Creia também no Espírito Santo de Deus. Creia que Ele está se movendo em seu favor. Creia que Ele está trazendo coisas novas à sua vida. Creia que promessas do Senhor vão ser reveladas a você ainda esse ano. Muitas coisas vão ser trazidas a você em meio à sua adoração ao Filho de Deus, em meio à sua fé ao Filho de Deus. O Espírito Santo nunca falhou e nunca falhará. Nunca. Porque Ele faz com que a igreja caminhe em triunfos e ela nunca será envergonhada. Nem eu e nem você. Semana que vem continuamos a falar sobre a descida do Espírito Santo de Deus. A igreja em Atos era a igreja que os milagres aconteciam para atrair as pessoas, para aceitar a Jesus, para mudar de vida. As pregações de Pedro e dos demais apóstolos tinham como alvo ganhar as pessoas para Jesus. Estes homens eram irresistíveis ao mundo, porque eram cheios do Espírito Santo de Deus. Serão dias de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, irresistíveis ao mundo, porque o mundo está esperando ver os filhos de Deus. Você, cheio do Espírito Santo de Deus, é irresistível, aleluia! Você é irresistível. Pessoas das quais a terra não era digna de receber. É o que diz o livro de Hebreus. Semana que vem, vamos continuar a nossa fala. Aguardo todos vocês, domingo pela manhã, às 10 horas, no culto da EBD em Santa Maria. E à noite, às 16 horas, também no culto oficial em Santa Maria. Até lá, que o amor de Deus, que a graça salvadora e as doces consolações do Espírito Santo seja com a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. E todos digam amém. Assim estamos despedidos. Somos igreja, não somos só templo. Somos livres e estamos em toda parte. Livres para honrar, amar e obedecer. Da criança ao idoso, instruir, discipular e jamais abrir mão do que Cristo nos ensinou. Somos família, unidos em uma só canção, lutando pela missão de transformar vidas pela palavra de Jesus e ser morada para o Espírito Santo. Igreja Tibá, Casa de Deus, nossa família. Visite-nos.